Eu queria falar com vocês hoje. Vocês já pararam para pensar que a nossa casa não é aqui? Que nós somos peregrinos aqui, que a gente está de passagem. E o que Deus tem separado para nós, o que muita gente acredita que seja, né, uma vida próspera de riqueza, o cristão ele sabe que a nossa morada é com Deus. E é sobre um pouquinho disso que eu queria falar hoje. Eu sei que muitos de nós temos andado ansiosos, né, com essa questão de pandemia, né, e mesmo antes da pandemia, a gente anda um pouco ansioso, né, pensando no futuro, esperando aquilo que vai acontecer na nossa vida por um problema ou uma situação que a gente espera que seja resolvida daqui a um tempo. E essa ansiedade que acomete a gente, essa incerteza, esse sentimento de incerteza, isso é uma das coisas que atrapalha a nossa caminhada com Jesus. Esse sentimento de incerteza, de insegurança, é um sinal de que a nossa fé em Deus ela está abalada. E se a nossa fé em Deus está abalada, isso significa que a nossa fé, se a nossa confiança em Deus está abalada, isso significa que a nossa fé também está abalada. Filipenses, no capítulo 4, do versículo 6 e 7, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se vocês repararem bem, diz assim: que sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. Às vezes a gente tem a mania de falar assim: Senhor, eu entrego em suas mãos a minha vida, o meu problema. Um minutinho depois a gente está deitado ou encostado no canto, preocupado com aquela situação. A gente mal acabou de entregar o problema para Deus e a gente quer pegar ele de volta, né? Como se fosse um problema de estimação, né? E a gente acontece isso. Eu quero dizer, irmãos, acalme o seu coração. Em 1 João, no capítulo 5, no versículo 14, diz assim: essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se você tem dúvida do que Deus quer para a sua vida, ou se você quer aumentar a sua fé, em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Vou ler de novo. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Leia a Bíblia em voz alta, e você vai estar pregando para você mesmo. Isso vai aumentar a sua fé, e você vai ter a certeza do que Deus quer para a sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, se não controlarmos a nossa ansiedade, isso pode virar uma depressão, uma tristeza profunda. Aí provavelmente você vai precisar de um auxílio médico, tá? Eu sei que não temos vivido tempos fáceis, andamos muito deprimidos por várias situações da nossa vida, não só mesmo por pandemia, incerteza de emprego, né, alguma doença que acomete a nossa vida, né, e às vezes a gente anda ansioso por desejos que o nosso coração anseia. Como muitos, né, eu já tive pensamentos suicidas, depressão ao ponto de ficar deitado e não querer fazer nada. Já tive sintoma de síndrome do pânico, de vontade, aquela vontade louca de sair do lugar onde você está, sem motivo aparente nenhum. Eu lembro que uma vez eu trabalhava na Coab no Telecentro e eu sempre levava minha Bíblia lá. E na hora que dava um tempinho eu fazia uma leitura, né, na hora do almoço ou um tempinho que sobrava. E eu lembro que eu era muito acometido por pensamentos que me incomodavam muito, ao tempo de eu dar soco na parede e machucar a minha mão, de tão nervoso que eu estava.
E quando eu era pequeno também, eu lembro muito que geralmente quando eu ia tomar banho, eu chorava dentro do banheiro com medo da morte. Isso foi durante muito tempo. Um pouco depois, mais velho, eu, como a maioria dos jovens hoje, eu busquei saciar essa tristeza, tirar isso de ruim que havia dentro de mim, buscando me satisfazer no mundo. E com certeza sem sucesso. E eu quero que vocês entendam uma coisa. As coisas terrenas, elas não preenchem um coração que foi feito para o céu. Gravem isso, porque às vezes a gente busca as coisas no mundo, mas não vai ser preenchido. Não sei se vocês conhecem a Gisele Bündchen, não sei se é assim bem que pronuncia. Ela é uma modelo conhecida no mundo inteiro, conquistou o mundo inteiro, casado com Brad Pitt, Tom Brady, eu acho que é o nome dele. E ele é jogador de futebol americano, porte físico, atlético, conquistaram o mundo inteiro, tem filhos, e mesmo assim ela declarou que já teve síndrome do pânico. Eu não tô querendo dizer que isso é um problema, a gente também pode passar por isso. Só que eu quero que vocês entendam que a nossa questão socioeconômica não vai deixar a gente mais feliz ou vai impossibilitar que isso aconteça com a gente. Mas eu digo para vocês que desses meus sentimentos de depressão, de tristeza profunda, eles diminuíram quando eu comecei a me dedicar a Jesus. Minha vida começou a mudar de forma verdadeira. Mas não foi de uma hora para outra como uma coisa instantânea, né? Não deu tempo de fazer um miojo, não. É muito mais demorado. Eu sei que eu preciso melhorar muito, e eu sei que Deus tem muito para a minha vida e trabalhar comigo naquilo que eu tenho que melhorar. E um texto que me ajudou a entender a vida de forma diferente está em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19. Eu vou esperar para vocês abrirem, que é algo que realmente mudou comigo. Me fez pensar a vida de forma diferente. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por que esse texto mexeu comigo? Muitos acreditam que as bênçãos de Deus são para essa vida, para a gente ter uma vida mais tranquila, mais fácil. Eu, sinceramente, eu não acredito nisso, que é exclusivamente para isso. Eu acredito que nessa vida Deus dará ao cristão o suficiente para ter um relacionamento com Ele. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter uma vida melhor. Eu estou dizendo que esse não deve ser o nosso foco de vida. Através desse texto, a minha forma de enxergar a vida, de me preocupar com alguma doença, uma vez que eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus, não estou falando que a gente não vai ter um nervosinho, um receio de ir ao médico. Eu estou falando que se algo acontecer, eu estou preparado para encontrar com Deus. E isso já aconteceu algumas vezes, pelo ponto do seguinte. Duas pessoas, um era um amigo ateu, e outra era uma pessoa que trabalhava comigo. Elas perguntaram assim, tem muita gente que fala que quer ir para o céu, mas você fala assim, agora o pessoal fala que não. Espera mais um bocadinho, daqui a pouco não. E todas as duas ficaram surpresas com a minha resposta. Eu respondi, se for da vontade de Deus, que seja a qualquer momento. Porque a minha esperança não está aqui. Eu desejo uma vida melhor para minha família, mas o meu foco não é esse. O meu foco é Deus, a minha família, depois o meu trabalho. E eu tive o pensamento fortalecido pelas palavras de Paulo em Filipenses capítulo 1, no versículo 21, que diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo sabia que a função dele, se tivesse aqui, era viver para Cristo. E que estar com Cristo nos céus era muito melhor. Também as palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 21, diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem,
onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. Irmãos, eu queria saber que vocês só pensassem, pensem com vocês, o que motiva vocês a levantarem todas as manhãs? Porque aquilo que a gente está colocando, está se empenhando para fazer, esse é o nosso coração. Aquilo que a gente demanda mais tempo, aquilo que a gente se empenha mais, se dedica mais. E se o seu coração estiver nas coisas do mundo, eu falo por experiência, se o seu coração foi preparado para o céu, não vão te satisfazer. Eu não estou dizendo necessariamente que a depressão, que a ansiedade é falta de Deus. Não estamos imunes a isso. Eu quero dizer para vocês que qualquer pessoa pode passar por isso. Dentro de nosso ser militam carne e espírito. É uma luta constante na nossa vida. Cristo não oferece tirar todos os nossos problemas. Ele diz assim em João 16:33: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus deixa bem claro que nós teremos tribulações, mas isso não pode servir de desânimo para nós. Se a gente precisa de uma ajuda, não é feio a gente pedir ajuda. Nós temos o pastor, que geralmente a gente liga para ele geralmente troca uma conversa com a gente, dois dedos de prosa com a gente, né? E a gente tem os nossos familiares, às vezes as pessoas querem só desabafar, e nós temos que estar prontos para ouvir. Todo cristão provavelmente vai passar por aflições, por ansiedade, mas isso não pode nos dominar. O que eu quero dizer é o seguinte: se nós mudarmos o nosso foco para o céu, o nosso fardo vai ser com certeza mais leve. Em Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês perceberam que no texto de Mateus, ele fala assim: acharei descanso para a vossa alma. Nós podemos confiar em Jesus e nós teremos descanso para a nossa alma. Quando nós estivermos com Ele, o nosso descanso é certo. Desde que o nosso foco seja o céu. Por isso, sim, vale a pena a nossa luta diária. Vocês perceberam aqui no texto de Mateus? Em Salmos 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregue o seu caminho ao Senhor. Então, se você está ansioso em crer em Jesus, acalme o seu coração. Escute o que Cristo diz em João, capítulo 14, do versículo de 1 a 3. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa é a promessa que Cristo faz para nós. O nosso foco é o céu, a nossa casa não é aqui. Imagine, irmãos, um lugar sem dor, sem luto, sem preocupações, sem tristeza. E no final do livro de Apocalipse, o livro da revelação, o apóstolo João nos escreve. Apocalipse 21, do versículo de 1 a 5. Vi no céu, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu não vou nem citar aqui na passagem as ruas de ouro, as pedras preciosas. A paz e a presença de Deus são suficientes para mim. Você já imaginou um lugar tranquilo, que a gente possa de fato descansar das nossas preocupações? Eu não sei vocês, mas eu sonho com esse dia. Mas, irmãos, eu gostaria de conversar com vocês sobre outra coisa que pode atrapalhar o nosso caminho para uma vida eterna. E essa coisa é o pecado. Hoje em dia é muito difícil falar sobre pecado. Geralmente, quando você vai falar de pecado com uma pessoa, ela vai falar assim: mas quem é você para me julgar? Quer fazer o papel de Deus me julgando? Só Deus pode me julgar. Irmãos, se nós fôssemos esperar uma pessoa perfeita para falar sobre pecado, ninguém falaria sobre pecado. Falam ainda, já escutei alguma vez, Maria Madalena era prostituta e Jesus não a julgou. Esse é um argumento que as pessoas que não querem ser confrontadas geralmente utilizam. Cada um pode fazer o que quiser e não tem problema, não existe erro mais. Irmãos, prestem atenção. As pessoas que Jesus não julgou foram aquelas que reconheceram o seu pecado e chegaram perto dele com um sentimento de arrependimento. Aquelas que confrontaram o seu pecado e se arrependeram. Entenderam que carecem da misericórdia de Deus. Quando isso não acontecia, vocês lembram como é que Jesus chamava os fariseus? Hipócritas. Jesus está apontando um erro deles. Jesus expunha os erros deles sobre longas orações, sobre colocar fardos pesados sobre as pessoas. Talvez, irmãos, o fato de que dissermos que ninguém pode nos julgar é uma das principais armas do inimigo. Pois sem reconhecer o nosso pecado, não tem como a gente se arrepender. E sem arrependimento não há perdão. E sem perdão não há salvação. Enquanto uma pessoa não reconhece que ela é pecadora, enquanto não sente o peso do pecado e deseja se livrar dele, o Senhor não lhe concede a salvação. Não porque cometer o pecado vai te tirar a salvação. A questão aqui não é o pecado, pois todos nós pecamos. A questão aqui é o arrependimento. Como uma pessoa que não se arrepende pode aceitar o sacrifício na cruz? Uma das coisas que nos faz nos aproximar de Deus é o nosso arrependimento. E como vamos buscar o arrependimento se não falarmos sobre pecado? A função principal do Evangelho não é distribuir bênçãos, e sim nos reconciliar com Deus. O pecado nos afastou. E tem gente que não se arrepende do que faz, e tem gente que às vezes sente uma tristeza e entende isso como arrependimento. Eu citei alguns pontos de diferença entre o arrependimento e o remorso, que são coisas diferentes. Ambos, a pessoa sente tristeza.
A diferença é que no arrependimento, ela reconhece o erro. No remorso, ela justifica o erro. Você já parado para pensar que nem Adão e Eva, quando Jesus perguntou onde que eles estavam, o Adão logo foi falando, né? Fizemos isso errado, mas foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher jogou para a serpente. A mesma coisa, Deus sabia onde que ele estava na hora que ele perguntou. E eles não pediram perdão, não reconheceram o seu erro. A mesma coisa aconteceu com Caim e com Abel. Deus sabia que Caim tinha matado Abel e perguntou: cadê o seu irmão? O que ele poderia ter feito? Ter se arrependido, confessado o seu pecado diante de Deus? Mas não. Ele respondeu: acaso sou guardião do meu irmão? O orgulho nos afasta de Deus. O orgulho nos impede de nos arrependermos. Um coração orgulhoso não ganha nada. Ele pode se achar o melhor, ou irredutível, ou que nunca erra. Mas pode ter certeza, um coração orgulhoso ele sempre vai sair perdendo. A diferença também é que no arrependimento a gente sabe que magoamos a Deus. Já no remorso, a gente tem medo do que a pessoa, do que o vizinho vai pensar. Do que as pessoas vão pensar de nossas atitudes. E não necessariamente está preocupado com Deus. No arrependimento, nós precisamos aceitar as consequências dos nossos atos. É muito fácil se arrepender e não buscar reparar o erro que foi feito. No remorso, a pessoa foge das consequências. Ela tenta evitar ao máximo as consequências daquele problema, daquele pecado. E o principal, no arrependimento, o arrependimento gera mudança de vida. Uma pessoa que tem um remorso, ela pode não fazer com medo das outras coisas, do que as pessoas vão pensar, ou porque deu muito errado. Mas ela não gera mudança, a intenção do coração é a mesma. A mudança verdadeira inclui reparar o erro, quando possível, e pedir perdão à pessoa afetada por aquele erro. Eu vou ler Gálatas 5, 16 a 21. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a consuficiência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas sois guiados pelo Espírito. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, se você vive com algum desses pecados na sua vida constantemente e não se arrepende, é hora de você prestar um pouco mais atenção. Eu vou comentar alguns desses pecados, porque às vezes a gente lê a palavra e não entende a fundo o que ela significa. Por exemplo, a prostituição. A palavra no grego, no original, se eu não me engano a pronúncia, é pornia, ou, se eu não me engano, também pode ser porneia. No bom português fica porneia mesmo. O que significa? Adultério, fornicação ou qualquer tipo de relação sexual ilícita. Às vezes a pessoa lê a palavra prostituição e quer fugir do pecado. Não, eu não faço isso. E às vezes esquece o verdadeiro significado, que é o adultério, a fornicação. As iras, quando alguém fala um palavrão sem necessidade, né? Eu acho que nunca tem necessidade disso,
mas tem o hábito de fazer isso. E também tem o caso da inveja. Quando eu era mais novo, a inveja em mim ela estava disfarçada. Eu via pessoas da minha idade, não que eu quisesse o mal para elas. Só que às vezes a gente quer o bem para a pessoa, mas não quer que ela esteja melhor do que a gente. Às vezes a pessoa compra um carro novo ou tem alguma coisa que a gente queria e a gente fica feliz por ela, mas fica assim, mas podia ser eu. No outro dia que a pessoa ficou sabendo da notícia, está deprimida. Às vezes a pessoa, uma amiga engravida e a outra está pensando o seguinte, podia ser eu, em vez de estar feliz pela amiga. Alegrais com os que alegram, se alegrais com os que se alegram e chorais com aqueles que choram. E como vimos, irmãos, que o arrependimento busca reparar o mal feito, quando possível, isso inclui pedir perdão sem temer as consequências. Eu vou pedir a vocês agora, tanto aqui da igreja quanto de casa, fechem os seus olhos nesse momento e gostaria de você que aproveitasse esse momento para pedir perdão a Deus. Eu vou falar mais baixo um pouco as obras da carne, para que vocês refresquem um pouco a memória. Esse é o momento de pedir perdão a Deus. Se você já cometeu a prostituição, o adultério, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Peça perdão a Deus, irmão, com o coração quebrantado. Você que está em casa também, peça perdão a Deus. Aproveite o momento que você aprendeu um pouco mais e peça a Deus perdão. Tenho certeza que Ele vai perdoar. Quebranta o seu coração, irmão, diante de Deus. Agora, irmãos, após pedirmos perdão a Deus, gostaria que se tivesse alguém do seu lado, aqui na igreja ou em casa, geralmente os nossos maiores conflitos são com da própria casa. Faça agora, irmão. Peça perdão a essa pessoa que está do seu lado. Às vezes você nunca teve coragem de pedir perdão. Peça perdão. Não deixe que o orgulho te domine. Às vezes esse peso vem te carregando uma vida inteira. Faça a coisa certa, eu tenho certeza que Deus estará com você. E você que está recebendo o pedido de perdão, faça como Cristo, perdoe. Cristo, mesmo sabendo que Judas iria trair, lavou os pés de Judas. Peça perdão a essa pessoa que está do seu lado. E você que está recebendo o pedido de perdão, perdoe. Deus pode escrever uma nova história na vida de cada um de nós. E eu gostaria de pedir mais uma coisa ainda. Que durante esses dias, se algum de vocês lembrarem de alguma pessoa que vocês entenderam, após tudo isso que nós ouvimos aqui hoje, se vocês entenderam que essa pessoa precisa do pedido de perdão seu, não hesite em pedir perdão. O perdão é libertador. Fardos que nós carregamos talvez desde a infância, talvez motivos disso por causa da nossa ansiedade, do nosso medo.
peça perdão agora. Em Atos, capítulo 3, versículo 19, está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Irmãos, durante esse tempo que eu preparei essa mensagem, a minha real intenção era que almas fossem alcançadas, que perdões pudessem ser liberados, que corações pudessem seguir para Deus. Quebrantem o seu coração, tirem essa casca grossa que às vezes existe, o orgulho que impede de fazer muita coisa, e peça perdão a Deus, peça perdão à pessoa que merece um pedido de perdão. Quando nós pecamos, o mais ofendido nisso é Cristo, porque Ele é perfeito e pagou o preço de um pecado que não era dele, era nosso. Se Cristo, sendo perfeito, perdoou, o que nós, pecadores, que carecemos da misericórdia de Deus, por que nós não podemos perdoar? Acaso nós somos melhores do que Cristo? Cristo nos ensinou a perdoar. Perdoe você que recebeu o pedido de perdão e tire a vergonha, o orgulho você e peça perdão. Como hoje nós falamos sobre ansiedade e depressão, esse mês de setembro é o mês da prevenção contra o suicídio. E hoje eu recebi uma notícia de uma pessoa que aparentemente cometeu suicídio. Eu gostaria de dizer a você que está nessa igreja, que está em casa, procure alguém para conversar. Às vezes alguém me pergunta, por que eu era de outra religião e vim para cá. Eu encontrei apoio naquilo que eu precisava. Eu aluguei muitas vezes o ouvido do Adriel, e eles, mesmo sem ser daqui da igreja, e isso faz diferença. Às vezes é bom, às vezes a minha mãe, sabe que às vezes eu vou lá para casa dela, mesmo com 31 anos eu deito no colinho da mamãe e conto as minhas histórias para minha mãe. Eu amo demais a minha mãe, não tenho vergonha de falar isso não, ela me ajuda muito, a minha esposa também. Mas às vezes a gente precisa de uma opinião diferente, uma opinião, uma conversa com alguém imparcial. Eu falo pelo nome da Igreja Metodista de Visconde do Rio Branco. Pode procurar alguém, qualquer pessoa, elas vão te encaminhar para o Adriel, para alguém que possa aconselhar. Eu só espero que você não fique sem conversar, não guarde a sua tristeza dentro do seu coração. A gente não está aqui para julgar ninguém, a nossa preocupação são as almas para Cristo. Irmãos, e com essa mensagem eu queria finalizar com vocês dizendo o seguinte, que nós somos peregrinos aqui, que a minha intenção é que você reflita sobre a sua vida de forma sincera. Às vezes a gente tem mania de saber que no fundo a gente está errado, mas a gente quer disfarçar o nosso pecado de um errinho bobo, de alguma coisa. Busque a Jesus com um coração quebrantado, sem orgulho, com arrependimento sincero e com fé, vivendo a palavra de Deus, porque crer, até mesmo os demônios creem, mas saber que precisamos arrepender em crer em Jesus para a nossa salvação, precisa de fé. Então assim, com a esperança em Cristo, nós nos veremos no céu, o nosso lar. Uma boa noite, Obrigado aí. Espero que tenha sido de ajuda aquilo que me ajudou.